Amém, queridos? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, tá? Nós vamos enviar esse vídeo para os irmãos antes da live que nós vamos fazer, para que nós possamos nos concentrar em oração na live. Como prometido aos irmãos, nós estamos comentando, né? O livro Vem Agora que eu te enviarei. Esse livro ele é de grande ajuda para nós, para quem leu. Para quem não leu, eu recomendo, porque ele mostra o chamamento de Deus para as nossas vidas. Nós vimos lá nas semanas que começamos, né? Com essa semana agora nós concluímos esse livro e esperamos, aguardamos uma nova remessa do livro na minha mão, né? Nós vimos que Deus tem um chamamento, muitas vezes esse chamamento é duplo. Nós vimos isso na história de Abraão, na história de Moisés, né? Deus também trabalhou isso lá em Isaías, né? Preparando para que quando ele fizesse o chamamento definitivo, ele fosse irrefutável. O que quer dizer isso, né? É que nós, irmãos, que vivemos no Espírito, sabemos muito bem do chamamento de Deus. Alguns não dão tanto crédito. Não é culpa de Deus, nunca será. Mas as pessoas às vezes são chamadas, escolhidas, mas não dão certo crédito à palavra, ao encargo que é lançado e no fim abandonam. O irmão até cita um exemplo, uma palavra que ele diz que isso é voluntariado, né? Que é muito perigoso. Muito perigoso nós temos na igreja voluntários. Nós não precisamos de voluntários. Você quer viver a vida da igreja e ter uma vida vitoriosa, uma vida que vence o mundo, uma vida que vai lhe aperfeiçoar para governar o mundo que há de vir, você precisa ter um chamamento. É diferente, né? Então, o ide do Senhor, ide que eu te enviarei por todo mundo, para testemunho de todas as nações, né? E esse chamamento Deus faz em momentos de crise, né? Deus faz esses chamamentos em momentos de crise para mudar a era. E ao longo do livro nós vimos que, por exemplo, a história do povo de Israel. Lá fala a história de Ageu, né? Onde Ageu relata alguns episódios que o povo reedificou os muros e o templo depois da Babilônia, depois que foram libertos, né? Deixa aí o meu povo, né? O povo foi liberto da Babilônia e em Esdras e Neemias eles reconstruíram os muros e tudo mais. E eles choraram porque aquilo não tinha aquele resplendor dos primeiros dias, né? E alguns ali que tinham aquela lembrança, aquela memória, ficaram entristecidos, né? Eles foram libertos, foram chamados para reedificar os muros. Os anos se passaram, mas eles ficaram abatidos. E o irmão mostra para nós que esse abatimento muitas vezes acomete a nossa vida, né? Muitas vezes somos nós que somos abatidos ou pegues de surpresa pelo um abatimento espiritual. E Deus precisa renovar. E ele mostra lá, né, naquele capítulo onde nós vimos a semana passada, que isso muitas vezes é envolvimento com coisas que não condiz com a vida de Deus. Esses envolvimentos deixam-nos tristes, deixam-nos preocupados, ansiosos, e a coisa de Deus não prospera. Lembra da história do saquetel furado, das lavouras que não produzem os mantimentos, né? Lembra que tem a história dos saqueadores. Parece que nada do que nós fazemos para Deus prospera. Por quê? Porque nós estamos tristes, não obedecendo o ânimo e o chamamento dos profetas de Deus, e nós não estamos engajados nessa perspectiva de crescimento espiritual. Então Deus faz um chamamento e diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E isso não ia acontecer naquele período, né? Porque as promessas do Senhor são para o futuro. Você entende isso? Graças a Deus que é para o futuro. Aqui nós temos que peregrinar. Nós temos que ouvir o chamamento do Senhor e ir.
Que bom que nós estamos obedecendo o chamamento do Senhor e indo. E quem não estiver ainda com o chamamento irredutível ou irrefutável, melhor dizendo, está chegando a hora, porque os dias estão findando, os tempos estão findando, são eras difíceis. Durante esses períodos já há 2 meses, né, nós temos essa epidemia no Brasil, mas ela se espalha no mundo desde novembro. E não há perspectiva disso ir embora nem tão cedo. E não há perspectivas reais do que será da economia, da sociedade, né, dos encontros religiosos, das coisas, das práticas que já tínhamos antes. Então tudo está mudando e está se tornando tudo muito tecnológico. As pessoas não se preocupam com as coisas de Deus e se ocupam tão somente com seus próprios prazeres. E lembra que o Senhor advertiu lá em Lucas, assim como foi nos dias de Noé, não é? Onde o homem se levantava, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Ou seja, eles não estavam se importando com as coisas de Deus. E de repente a arca fechou e todos que estavam fora da arca foram levados pelo dilúvio. E nós não seremos pegos de surpresa. Você que está ouvindo esse vídeo, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero fazer esse alerta para você. Não seja pegue de surpresa, né? Não fique desapercebido. As coisas estão acontecendo, tem muitos episódios de nossas vidas que nos entristecem ou que nos desanimam e a gente vai tentar se apegar em alguma coisa, e se essa coisa não for segundo a fé perfeita, a fé divina, a fé que vem do trono do Deus de Israel, nós podemos ser então enganados, né? As pessoas estão tentando se apegar em alguma coisa. Vamos nos apegar em quem nós conhecemos. Nós conhecemos o Deus de Israel. Nós conhecemos que Ele enviou o seu Filho, que Ele faz chamamento e que nós podemos ser transformados pela sua vida que está em nós. Isso é maravilhoso. E nós concluímos essa semana o livro que tem nos últimos 2 capítulos. O título desses capítulos são Os Fundamentos do Serviço a Deus e a Meta do Nosso Serviço. Então, o irmão cita alguns fundamentos, mas não é só o que o irmão cita. Existem vários fundamentos para servir a Deus. E fundamento é importante. Fundamento é importante. Fundamento é base. Você concorda comigo? Fundamento é base. Então, se você não tem uma base sólida, você não vai conseguir servir ao Senhor. Você vai ser um ouvinte, você vai ser um voluntário, você vai achar bonito, mas não vai criar vínculo verdadeiro com as coisas de Deus. Eu estava conversando com minha esposa, Fernanda, e ela, lendo o livro comigo, ela lembrou de muitos artistas, por exemplo, que confessam a fé, se batizam, mas praticam e cantam e agem como se fossem pessoas do mundo, semelhantes ao mundo. Deus nos chamou para quê? Para sermos aperfeiçoados, para sermos chamados, para sermos engajados na sua obra, para mudar de mente, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então as pessoas se arrependem, mas não mudam a mente. Isso não é arrependimento, isso é remorso, é saber que está errado e precisa melhorar. Tudo isso nós sabemos, mas arrependimento é mudança de mente. E nós, irmãos, temos que ter uma mente transformada. Glória a Deus por isso. Mente transformada vem quando você tem fundamentos. Muda as estruturas, muda as estruturas de sua mente. Sua mente, ela está mecanicamente estruturada no mundo, no sistema, para fazer práticas mecânicas. Você cresce, estuda, tem que se formar, casar, ter filhos. Isso aí é o que Deus planejou para nossas vidas? Amém, tudo bem. Mas são estruturas outras que é o sistema mudando. Os trabalhos, né, as tecnologias, as coisas que tentam
nos distrair com os divertimento, entretenimento, o excesso de labuta no dia a dia, o excesso de busca de prazeres, tudo isso tira de nós fundamentos de Deus. Né? E os fundamentos de Deus, eles requerem que haja uma busca, né? Uma necessidade de busca. E o irmão citou, eu tomei nota para poder ser mais ágil nesse comentário, que eu não quero demorar muito, tá bom? Ele diz assim, que nós precisamos ser coordenados no mesmo Espírito. Para servir a Deus, nós temos que ser coordenados no mesmo Espírito. Imagina alguém que em qualquer serviço da igreja, uma palavra ministerial, alguém fala uma palavra numa direção, outro vem e fala em outro, e aí as pessoas ficam confusas, sem saber a quem seguir. Mas é só na palavra? Não, é nos serviços diversos, né? Nós precisamos ser coordenados, e é possível para quem tem fundamento de Deus, para quem tem base sólida, tem o Espírito de Deus, pode servir cooperando com o irmão, que isso a gente já falou alguns dias atrás, é sempre coordenados, nunca só, não independentemente agir, mas coordenados, né? Então, de maneira coordenada, nós podemos servir a Deus, e quem vive no Espírito tendo fundamento, reconhece de que é possível seguir, trilhar um caminho na mesma batuta do irmão. Isso é importante. Ele fala também de que ministério é mudança de vida. Realmente. Realmente. Não, é impossível você ter uma vida como tinha antes. Então, você era uma pessoa que o quê? Que enganava as pessoas, que comprava e não pagava, e hoje ganhou a vida de Deus, é o chamamento para o seu ministério, para ser servo dele. Você vai continuar com essa prática? A quem você vai mostrar que é um ministro? Não vai conseguir mostrar se continuar com as mesmas práticas. Aí o irmão diz que precisa de uma mudança de vida pela graça de Deus, porque todos nós vamos prestar contas. Então, para nós vivermos, irmãos, a vida cristã, fique atento. Nós iremos prestar contas. Leia, por favor, Mateus capítulo 25. Lá tem duas parábolas. A parábola dos talentos, né, e a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, ela é para aqueles cristãos que já morreram. 5 nécios, 5 prudentes. As 5 nécios eram aqueles irmãos que se preocupavam com as coisas de Deus, não só guardava óleo nas lâmpadas, mas tinha óleo nas vasilhas, né? Ela tinha a vida de Deus no seu espírito, mas também na sua vasilha, que a sua alma estava cheia da vontade de Deus e do intuito de Deus. Quando o Senhor voltou, elas não foram pegas de surpresa, embora dormindo, porque elas já representam os cristãos que já morreram. Elas acenderam as suas lâmpadas porque tinham reserva. E os nécios, que é os que vivem uma vida relaxada hoje, é por isso que é necessário ter fundamento. Os nécios vão ser pegos de surpresa. Se o Senhor voltar agora, irmãos, a proporção lá é 5 nécios e 5 prudentes. Isso é um passado bem longe, hein? Se o Senhor voltar agora, vai pegar quase na totalidade muitas, se nós estivéssemos mortos, claro, né? Muitas virgens nércias, né? Essa geração, eu estou falando dessa geração. Essa geração é a geração dos nércios. É incrível como os cristãos são nércios. Você sabe o que é nércio, irmão? É aquela pessoa neófita, aquela pessoa que não tem conhecimento, não tem fundamento, né? Não ora, não tem prática de jejum, não lê a Bíblia, né? Não tem um compromisso de vida com Deus. Essa geração a qual os cantores cantam, né? Essa geração vai mudar a história da igreja. Pelo contrário, essa geração é a pior geração que existe, porque se elas morrerem hoje, vão ser pegas despreparadas, né? Sem saber o que Deus quer.
qual é o plano de Deus, e vão se apegar em filosofias, sutilezas de Satanás, medos, vão se apegar a coisas que não é de Deus. Nós não seremos assim. Nós, na vida da igreja, somos, e se o Senhor nos tirar a vida agora, nós estamos preparados com lâmpada nas vasilhas. É a minha oração. Também tem lá a parábola, em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Então, se você recebeu o talento, e recebeu, meu caro irmão, você recebeu o talento, pratica ele, pois você vai receber louvor, honra e glória. Porque triste coisa é viver a vida cristã e depois não ser reconhecido por aquele a quem você diz que ama. Que vergonha isso não será para nós? Enorme, né? Então, nós temos que ter um futuro consagrado, entregar o nosso futuro ao Senhor. Eu estava ouvindo outro dia um ministro da palavra na TV, e ele falou uma coisa que é verdade. Quando o Senhor chama, quando o Senhor chama, faz o chamamento para a obra, o seu espírito sabe que aquilo foi feito. E ele entrega tudo, né? E ele vai em frente, ele não desiste. Mesmo se tiver dificuldades, você lembra a vida de Paulo, né? Mesmo se ele tiver dificuldades financeiras, mesmo se ele tiver dificuldades de relacionamento na igreja, mesmo se ele tiver dificuldades na pregação ministerial, mesmo se ele tiver dificuldades nas questões sociais, ele não desiste, ele vai até o fim, porque ele sabe a quem foi chamado e porque o seu futuro foi consagrado ao Senhor. Isso é maravilhoso. E entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lembra que os israelitas, eles estavam preocupados só com o quê? Em comer, em vestir, mas até a comida faltava, as vestimentas não davam, porque eles não se preocupavam com as coisas de Deus. E se você não se preocupa com as coisas de Deus, Deus não nos dá uma proteção divina forte, né? Então isso é maravilhoso. Se nós estivermos preocupados com as coisas de Deus, nós vamos ganhar de Deus presentes aqui para viver essa vida confortável e vamos ser multiplicadores da vida de Deus para outras pessoas. Maravilhoso, hein? Nós precisamos não ser como os filhos de Arão. Aí vem, né? Fundamento também é ter a capacidade de ensinar a outros, tá? Então, os filhos de Arão, eles eram nécios, né? Eles se embriagavam, eles iam servir ao Senhor bêbados e ofereceram fogo estranho no altar de incenso lá, né? E o fogo consumiu eles, Deus consumiu, a ira de Deus consumiu eles, porque eles ofereceram um serviço estranho. É perigoso. Não que nós vamos servir a Deus com medo, mas com temor e respeito, sim, né? Para que nós não possamos estar envolvidos com as coisas com fogo estranho e querer servir a Deus. Então ele cita o exemplo. Então o exemplo que ele dá lá é o jovem na balada, e eu vou usar esse exemplo. Então o jovem foi convencido pelos amigos para ir para uma balada, e ele passa a noite bebendo nessa balada. No outro dia de manhã tem reunião do Partido do Pão, né? E ele bebeu, ele se envolveu com pessoas diversas, teve conversas muito improdutivas, mas no outro dia de manhã tem a reunião do Partido do Pão. E ele vai e pega o pratinho do pão e vai servir os irmãos, né? Sabe o que é isso? Fogo estranho, né? Você pode Deus não age como agia imediatamente no passado, mas Deus pode ir fazer situações para queimar o seu natural. Se você tiver um arrependimento genuíno, Deus vai trabalhar. As consequências do pecado ficam, né? Mas se você tiver um arrependimento genuíno, você vai ser perdoado, trabalhado. Mas você tem que permitir, porque dói o trabalhar do Senhor. Muitas vezes dói, porque é arrancando de nós o nosso ego, para que nós não possamos oferecer fogo estranho diante do Senhor. É o chamado perder para ganhar. E nossa meta, eu vou usar uma expressão, agora a gente já está no último capítulo, né? Que ele usou no livro. Apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Isso foi a referência de Colossenses 1:28.
lá mostra que todos nós vamos ser apresentados a Cristo, mas perfeitos. Lá não vai, na presença do Senhor, na sua vinda que está próxima, não vai entrar em perfeição, né? Sabe aquele amor ressentido, aquele perdão não dado, sabe aquele ressentimento retrancado, sabe aquela ira não resolvida? Não vai entrar lá não, irmãos. Por isso que nós hoje temos que ser trabalhados, fundamentados, para arrancar de nós todo sofisma, que são coisas da mente, para que quando a gente chegar na presença do Senhor, nós possamos ser transformados, perfeitos. O Senhor vai querer isso de nós, tá bom? O Senhor hoje quer o nosso aperfeiçoamento. 1 Coríntios, né, no último capítulo, tem um versículo lá que diz assim: isso é o que pedimos, os apóstolos pedem aos coríntios, o vosso aperfeiçoamento. E é verdade, é o aperfeiçoamento. Hoje nós estamos sendo aperfeiçoados para encontrar o Senhor nos ares. Transformar a realidade, né, e manifestar vida. Aí ele diz assim: a vida a todos. E aí ele cita exemplo do faxineiro e do pedreiro. Eu achei interessante e também vou usar, né, essa analogia aqui agora. Então, você vê que tem que tomar orgulho daquilo. Quando, certa vez, foram na NASA e tinha uma faxineira. Ele cita, né, esse exemplo. Ou foi experiência pessoal dele, ou ele teve essa experiência de outras pessoas. E a faxineira fazendo os seus serviços, né? E aí alguém perguntou: mas que orgulho em você aqui na NASA, você trabalha na NASA. Aí ela disse: eu trabalho e ajudo, minha cooperação faz o homem chegar à lua, né? Faz o homem chegar ao espaço. Então, o pedreiro, né? O pedreiro que coloca um tijolo e alguém pergunta assim: o que é que você está fazendo? Eu estou colocando aqui uns tijolinhos, de tijolinho por tijolinho, né? Eu estou aqui colocando os tijolos para fazer uma parede. Esse pedreiro não tem visão, porque quando uma pessoa tem visão, a resposta é como: olha, você é um pedreiro, o que é que você está fazendo aí? Eu estou edificando uma casa para ser morada de alguma família. Você entende a diferença? Então é para isso que Deus quer nos aperfeiçoar, para que a gente possa viver a vida da igreja sabendo o propósito, irmãos, do que fomos chamados. Amém? E a meta vai ser alcançada independente de você. Quando eu li isso com a minha esposa, né, Fernanda, ela ficou admirada e fez lembrar ela alguns episódios, né? Porque o Senhor vai cumprir a sua obra. Se você não quiser, Ele vai achar outra pessoa. Mas o fato de você querer e estar na obra é um privilégio. É um privilégio, irmãos, nós sermos escolhidos, nós sermos chamados, sermos despertados e estarmos nessa obra para o Senhor. Porque Ele vai cumprir, independente de nós. Mas eu quero dizer assim, diga comigo: eu faço parte dessa obra. Essa é a minha missão. Amém? Porque também tem o aspecto, né, de obedecer, traz o reino de Deus a você. Porque o Senhor não faz, né, o que... Desculpa, irmãos, foi uma anotação aqui que travou. Obedecer traz o reino onde você está. Amém. Obedecer traz o reino onde você está. Ele lembra da oração, né? Venha o teu reino. Então, quem obedece, onde você pisar, a planta do seu pé, é o reino de Deus que está ali. A igreja e o serviço a Deus tem que ser assim. Tem que ser a esfera do reino de Deus, né? Porque obedecer é melhor que sacrificar. E eu gosto, e o irmão concluiu com essas analogias, e ela está até ali registrada em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, né?
lá na história de Saul, capítulo 15 de 1 Samuel, tem aquela história, e é usada uma expressão lá que diz assim, porque não me agrada o sacrifício de animais. Não era esse o propósito de Deus, você entende? Mas era que o homem obedecesse. Pelo homem não obedecer, porque o homem não obedecia, aí um animal era morto, representando que tendo a identidade daquela pessoa colocada naquele animal, representando que aquela pessoa é quem morreria em seu lugar, né? E o seu sangue era aspergido. E isso foi feito lá em Adão, quando Adão ficou pelado lá e descobriu que estava nu, caiu, né, as escamas nos seus olhos, e ele pôde perceber que estava nu, a vergonha entrou. Deus providenciou para ele vestimentas. Nessa analogia, Deus na época da lei providenciou cordeiros, né, sacrifícios de animais, mas nada disso Deus se agrada. Deus não se agradaria de ter entregue seu filho. Aquilo doeu no coração de Deus, mas pelo amor que ele tem por nós, nessa mesma analogia de Adão, da lei, né, e de Jesus, ele entregou o seu filho em nosso lugar para fazer a sua obra. Isso tem que ganhar, irmãos, na nossa vida. Vem, vem, vem. Eu quero terminar esse vídeo, que já se alonga, dizendo: vem, faça parte conosco. Faça parte da maravilhosa obra de Deus. Ela é uma obra que tem propósito. Não pense que você é pequeno. Não pense que você é desnecessário. Tire isso da sua cabeça. Você é impressionantemente útil a Deus. Basta você querer. Tenha uma reação positiva para que você possa servir a Deus na igreja. Quando esse momento de isolamento passar, o que vamos fazer de volta? Continuar na mesma vida? Irmãos, corremos o risco de enterrar talentos. E se morrermos, corremos o risco de ter as nossas vasilhas vazias. Mas Deus não vai nos permitir isso, porque nós não vamos querer. A nossa boca e os nossos olhos vão ter autoridade e vontade de servir a Deus a cada vez mais. Por isso que eu quero dizer: vem que eu te enviarei. Na verdade, quem está dizendo isso para você é o Senhor. Vem que eu te enviarei. Vamos fazer a oração. Eu quero informar os irmãos que nós também teremos a live hoje de oração, tá bom? Então você coloca lá o seu pedido de oração, será às 8 horas, de uma maneira bem rápida e objetiva. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ser aperfeiçoados pela Tua vida. Obrigado porque tem propósito o Teu chamamento para nós, e nós vamos obedecer o Teu chamado para ir até o fim, indo e seguindo o Cordeiro onde for, assim como nos vencedores de Apocalipse. Vamos ser os seguidores do Cordeiro aonde for. Jesus é o Senhor.